Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, verso 19. Vamos lá. O título, com a mesma dedicação. O título, com a mesma dedicação. Vai mexer com você esse versículo aqui. Gostaria muito que todos anotassem esta mensagem, porque você tem que passar para alguém. Alguém da igreja, alguém de casa, alguém do trabalho. Com a mesma dedicação. A mesma. Quem me assiste em casa, nós estamos em Campinas, na José Paulino 781. Quero falar aos meus conterrâneos cariocas, Rio de Janeiro. Carioca é muito conhecido como extrovertido, atrevido. Na época, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu vi muitos cariocas macumbeiros que nunca tiveram vergonha, não tiveram vergonha de fazer macumba nas esquinas, na porta de cemitério, nas matas. Eu vi tanta gente na frente de tantas pessoas, não só o carioca, mas eu vi o paulista, o mineiro, o baiano. Por 3 anos e meio que eu fiquei na Bahia, eu vi muitos baianos atrevidos em fazer macumba nas esquinas, em qualquer lugar, vestir roupa de macumbeiro e não ter vergonha, ter tamanha dedicação. E eu quero falar de coisa assim parecida. Pessoas tão atrevidas para poder falar, para poder fazer, não ter vergonha de fazer gestos obscenos, vergonha de ter que falar palavras pesadas, ofendendo as pessoas. A Bíblia Sagrada, ela traz esse assunto, esse gesto, essa macumba, todo ato pecaminoso no livro de Romanos capítulo 6, versículo 19, com a mesma dedicação. Diz assim: falo como homem, pela fraqueza de vossa carne. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Com a mesma força que um dia você serviu o diabo, a maldade, o pecado. Quem sabe você que já foi de escola de samba, foi para Marquês de Sapucaí, com tanta intrepidez, ousadia, entre aspas, petulância, coragem, vestiu uma roupa, uma tanguinha, uma sunga, e foi para uma Marquês de Sapucaí, para uma praça, para uma rua, teve coragem até de se vestir de mulher, ou de homem, e foi lá e dançou e sambou, e agachou-se naquela encruzilhada para fazer a macumba, e as pessoas passando e te vendo, e você nem aí. Que coragem você teve, coragem de falar, de fazer gestos obscenos até, tanta coragem, tanta pegada, tanta coragem, tanta ousadia. A palavra de Deus diz: com tanta coragem, com tanta ousadia, faça agora a obra de Deus. Porque muitos, depois que se convertem, se tornam pessoas de Deus, cruzam os braços, recuam, e diz que tem vergonha. Pois aqui diz o livro de Romanos: outrora você não tinha, nunca teve vergonha de ir lá, de fazer, de enfrentar. Eu já vi tanta gente despachar uma macumba e ficar numa posição dessa, numa encruzilhada, e ali, etc., e mata o frango, e não sei o quê, e fuma o charuto, e bebe a cachaça, e as pessoas passando, e ela nem aí.
Depois ela se converte e alguém diz: vamos lá evangelizar, vamos fazer a obra de Deus. Ela diz: assim na praça, na rua, na esquina, falar para alguém assim de Jesus? Mas quando você não era de Jesus Cristo, você não teve vergonha. Quando você servia o diabo, você era mais dedicado. Quantas são as pessoas que são crentes, quantos são crentes hoje, que não fazem nem um terço de pegada de vontade, não tem um terço de dedicação hoje com Jesus Cristo, do que tinha quando estava no mundo? Quando você era servo do diabo, você servia o mundanismo, servia a Satanás, você era mais dedicado do que é hoje quando você é crente. Você estava sempre num bar, mas você não está todo sempre na igreja. Você sempre estava naquela esquina, mas você não está sempre na igreja. Você estava sempre assistindo uma novela, mas você sempre não assiste o programa. Você estava sempre lendo uma fotonovela, um jornal, um livro, mas não está sempre lendo a Bíblia. Você antes pecava muito mais com intensidade, com mais vontade. Você não tinha vergonha de nada quando você servia o diabo. Porém, hoje, quando você serve a Deus, você tem vergonha. E o livro de Romanos diz: com a mesma intensidade, com a mesma vontade, com a mesma garra, com a mesma pegada. Vemos as pessoas que se tornam e são de Deus cruzarem os braços e recuarem, e terem vergonha do Evangelho, vergonha de Cristo, pois diz a palavra: falo como homem, pela fraqueza de vossa carne, pois que, assim como apresenteis os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E aí? Com quantas milhares de pessoas estou falando que estão me assistindo pela RIT ou pelo canal IGD? Que você era muito mais dedicado quando você não era de Jesus. Não tinha chuva, frio, não tinha calor, não tinha primavera, não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha tempo, não tinha nada para você. Você era uma pessoa dedicada e você ia. Se era de noite, se era de madrugada, se era de dia, para você não havia empecilho. Mas quando se torna de Deus, bem, não dá porque está assim, não dá porque está desse jeito, não dá porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que na época, quando você não era dele, você era mais dedicado. E agora que você se tornou dele, nem um terço você é quando era no mundanismo. Mas ele diz, com a mesma intensidade, com a mesma dedicação, pelo menos com a mesma dedicação quando você não era de Jesus. E nós devemos aprender a vencer esse demônio que nos impede de vivermos essa dedicação. Tudo isso é obra da carne. A carne, ela está se opondo, ela está vencendo muita gente. E eu prometi que daria hoje esta mensagem. E só tem um jeito de vencer esta obra da carne. Só tem um jeito de você vencer esta obra carnal. E o jeito é o que diz o livro de Joel, que um dia nós lemos e estudamos uma mensagem, no capítulo 2, no versículo 12 e 13. Como é que eu venço esse mal? Como é que eu venço essa dificuldade? Como é que eu venço essa obra da carne? Porque essa palavra mexeu comigo, pastor. Eu já fui muito mais dedicado mesmo. Quantos irmãos, até que nem estão na igreja, quantos não estão aqui? Quantos? Eu pediria depois que deixasse anotado essa mensagem para mim na gravação, porque essa eu tenho que distribuir para a igreja. Porque muitos
são dedicados para as coisas carnais, para o pecado. Ora. Basta nós fazermos uma comparação. Existem pessoas que estão todos os dias no trabalho, mas todos os dias não estão na presença de Deus. Para ela, quando ela vai trabalhar, para o seu bem-estar, para ela não tem as 4 estações, mas para as coisas de Deus, não precisa das 4, basta uma só, ela já questiona, já murmura. Vamos lá. Vocês já viram as greves de ônibus ou greve de trem que a gente vê na televisão? Tem greve de trem, o cidadão vai lá e briga por um lugarzinho no ônibus, hiperlotado. Aí o repórter vai lá e diz assim: ô fulano, não dá nem para você entrar no ônibus. Ele diz: eu tenho que ir, senão eu perco o emprego. Eu tenho que ir, né, porque o meu patrão não vai entender, né? Eu tenho que ir, eu tenho que dar um jeito, eu vou pendurado. Ele tem medo do patrão, medo de perder o emprego. E quantos não têm medo de perder a salvação? E quantos não se penduram no ônibus para chegar até a presença de Deus? Não, a salvação não é bem por aí. Pois diz a palavra que de João Batista para cá, para entrar no reino dos céus, é com luta, é com violência, é brigando pela bênção. Às vezes a pessoa tem medo de perder o emprego, medo do patrão, mas não tem medo de Deus, não tem medo de perder a salvação. Coisa séria, gente. Mas como é que eu faço para vencer toda essa obra carnal, essa dificuldade? Joel 2:12, ele diz: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, está em negrito aqui para mim na minha anotação, diz o Senhor, não é o pastor, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos, converter, mudar, se transformar, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. 13, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos, mudança, ao Senhor vosso Deus. Bem, quem diz isso é o Senhor. Ele diz: você vai conseguir vencer essa obra carnal somente de um jeito, quebrando a vontade dela e quebrando a força dela. E só tem um jeito de quebrar a força da carne. Olha para mim, eu não tenho medo de falar o que eu vou falar aqui não, inclusive está sendo gravado, vai passar no Brasil inteiro. Mas quando você falta à igreja, quando você não consegue ser fiel a Deus no seu dízimo, no patrocínio da televisão, patrocinar o programa, você não consegue perdoar uma pessoa, você não consegue vencer a obra de Satanás, você medita na palavra, frequenta, você faz o que você acha que é bom fazer, mas quando você não está conseguindo vencer certas coisas, é porque você não consegue quebrar o desejo da carne, quando a palavra diz que isso é feito com jejum. Você diz: não, hoje eu não vou na igreja. Quem é que está dizendo para você não vir na igreja? É o Espírito Santo? Ou é a carne? Quando você diz: não, Deus sabe que eu estou passando por uma luta, e esse mês eu não posso dar o meu dízimo. Quem é que disse isso para você? A graça, a glória de Deus? Ou a obra da carne? E ele diz na sua palavra, o jeito de quebrar a força dela, nós vamos ver aqui, o jeito e o único jeito que tem, é você jejuando, que isso quebra esse desejo. Ah, mas eu jejuo, e o desejo da carne ainda continua. Tem que saber se você está fazendo jejum para a santificação, ou se você está simplesmente ficando sem comer e sem beber. Quem sabe você está até fazendo dieta, porque existem pessoas, a palavra jejum também é atribuída para a dieta, e às vezes você está fazendo dieta e não quebrando o desejo da carne.
não para a sua santificação, não impedindo, não anulando a força carnal. Ele diz assim: rasgai o vosso coração. Eu pus aqui uma anotação muito interessante. Ele diz: rasgai o meu coração. Isto é, não agir de forma errada para conseguir algo no Senhor. Você diz: pastor, mas eu estou fazendo algo para que a minha vida se eleve e seja uma bênção. Não, pode parar aqui agora. O seu espírito, que é o coração, a verdadeira pessoa do homem, é que tem que trabalhar. É ele que tem que sentir a dor. É ele que tem que perder alguma coisa no campo espiritual. É ele que tem que se dedicar. Não é você rasgar as vestes, é agir por meios e modos imagináveis. Ah, mas eu estou fazendo coisa para melhorar. Não adianta. Não são coisas. Ele já determinou, ele disse quais são que você deve fazer. Aqui ele diz com jejum, com choro, com pranto. E não é você dizer assim: não, mas o que me disseram, o que eu acho. Você não vai conseguir. Igreja, você não vai conseguir. Não adianta. O mal de muitos é achar que o jeito que bate na cabeça é o jeito certo. Tem que ser do jeito de Deus. Corre comigo lá para o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Antes que você, enquanto você está abrindo aí, Gálatas 5, 17, eu digo para você que a palavra jejum quer dizer abstinência parcial ou total de alimento. Abstinência total ou parcial de alimento. Mas vamos lá para Gálatas 5,17. Vamos entender bem o que é a obra da carne e o que você deve rejeitar. Gálatas 5,17. Quem achou, diga amém. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você diz: eu vou fazer isso aqui, porque isso vai me ajudar. A carne, ela é contra. Você diz: a partir de amanhã, eu vou começar a cumprir isso. A carne é contra. A carne, ela diz: faça que você vai se dar bem. A palavra de Deus te orienta e diz: olha, se você fizer, o seu espírito será um nada na vida. Você vai cair, vai quebrar a cara, vai cair do cavalo. A carne e o espírito ficam brigando. O espírito quer algo, a carne é contra. A carne quer algo, o espírito é contra. Não dá certo. O diabo não quer que você cumpra, que pratique, que viva a palavra de Deus. Deus não quer, o Espírito de Deus não quer que você cumpra a vontade do diabo. É uma luta. Mas só que eu não consigo. É como uma pessoa que diz: eu procuro largar de fumar. Você quer mesmo largar de fumar? Quer mesmo? Você quer mesmo parar de fazer essa coisa errada que você anda fazendo? Você quer mesmo? Você quer vencer mesmo esse negócio? Pastor, eu quero. Porque se você quiser, eu vou lhe passar a receita aí, que é santa, é bíblica. Mas na verdade, a pessoa, quando quer mesmo, ela vence. E quando ela não quer, não adianta. A vitória não está chegando a nós, igreja. A vitória não está chegando a nós como deveria. É porque nós não queremos. Porque se nós quisermos mesmo a vitória, nós vamos fazer tudo aquilo que Deus está mandando. Mas tem coisa que é difícil, que a palavra de Deus diz. Então eu já vi que você não quer nada. Porque se você quer vencer mesmo, é só cumprir o que está escrito aqui. Mas tem coisa aqui que não dá. Então, tchau para você.
não podemos conversar mais, porque você está querendo um jeito, você está igual o jovem rico. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: pratique os mandamentos. E quais? E ele pensando: será que tem outro daquele que eu tenho em mente? Jesus citou os mandamentos para ele e disse: mas esses que o Senhor citou, eu os conheço e tenho observado desde a minha infância. Jesus disse: te falta uma coisa. E o que falta? Parar de ficar observando e cumprir. Praticar de verdade. Amar a Deus de verdade acima de todas as coisas. Amar o próximo de verdade. Como é que é isso? Não entendi. Faz o seguinte: pega tudo que você tem, vende, você vai estar com um dinheirão na mão, vai lá e dá aos pobres. Foi uma prova. Cada caso um caso. O caso dele foi um, o seu é outro. Mas Jesus pôs aquele rapaz na prova e ele disse: fazer o quê? Sim, vai lá e vende tudo, pega o dinheiro e dá aos pobres. Saiu triste da presença de Jesus. Foi reprovado. Você quer a salvação mesmo, meu amigo? Você está querendo a salvação mesmo? Você está querendo a bênção? Você está querendo mesmo? Sim, eu estou. Eu vou lhe passar o que você tem que fazer. Isso aí não dá, pastor. Meu amigo, então me dá licença. Você não está querendo o reino dos céus, ser uma bênção, se livrar do problema? Você não está querendo. Porque quem quer mesmo, vê o que Deus diz, o que Ele ordena e vai lá e cumpre. É difícil, vou lá e faço. É como está escrito aqui, Romanos 8,4. Vamos lá. Volta um pouquinho aí. Você está em Gálatas, volta um pouquinho. 8,4. Você quer fazer, a carne vai ser contra. A carne quer uma coisa, o Espírito vai ser contra. Mas se você quer, o Espírito de Deus vai te ajudar. Tem que querer. Romanos 8,4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ler de novo. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero que aquilo se cumpra em mim, eu quero que aquilo aconteça. Então que eu não ande, não faça aquilo. Aleluias? Pastor, mas aí não dá. Então a gente não pode conversar mais. Como é que diz a frase? Quando dois não quer, não briga. Então vamos fazer o seguinte: quer mesmo? Eu quero, mesmo. Então você vai deixar de fazer isso aqui. Mas aí é difícil. Tchau. Você não vai falar mais nada? Não dá, não tem como. Eu acho que é perda de tempo. É perda de tempo ficar insistindo com a pessoa que não quer nada. É perda de tempo. 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Está aí, eu vou discutir com a pessoa, vou brigar com aquele que é doutor da carne, é o filho da carne, que se inclina com a carne. Eu disse uma coisa aqui esses dias no altar, falei com os pastores, depois, não sei com quem eu reforcei a tal palavra. Está escrito: quem come legumes, ninguém pode me julgar. Você que está aqui na igreja e que está em casa, nenhum pregador pode julgar o pastor da fé. Nenhum de vocês aqui pode me julgar. Engulam o julgamento de vocês. Ninguém pode me julgar. De nada, vezes nada, sobre nada. Ninguém. Por que não? Porque a palavra de Deus diz: tem quem coma legumes e tem quem coma carne. O que come legumes, não julgue o que come carne. E o que come carne,
não despreze que come legumes. Eu como carne. O que quer dizer isso? Tal coisa eu posso falar, tal coisa eu posso viver. Se você não pode viver o que eu vivo, não abra a boca e não julgue. Você é comedor de legumes. O legumes é mais fraco. Pois diz a palavra, o comedor de carne, o que vive acima, não despreze. Mas quem come só legume, que acha que não tem a condição, a capacidade, não julgue. Ele tem fé para comer carne. Ele tem fé para viver aquilo. Ele tem fé para desfrutar daquilo. Mas o que come carne, o que tem fé para viver aquilo, não disfarça daquele que come legume, não. Quem sabe um dia ele vai entender. Mas o que come legume, não fique falando de quem come carne, de quem vive, quem acha que pode viver. Essa é uma palavra que eu tenho comigo, ó. Desde a primeira vez que ela entrou no meu coração, nunca mais saiu. Nunca mesmo. Enquanto eu estou aqui, está sendo filmado, gravado, nunca vou me esquecer no dia que o tal pregador disse para mim: ô irmão, você não anuncia na televisão que você vai fazer o culto e você está chamando os paralíticos, aleijados, cegos, mudos, lascados, arrebentados para ir na tua igreja, porque vai que essas pessoas vão na tua igreja e não ficam curadas. Você não fala isso na televisão, só dá o recado. Você só chega na televisão e diga: olha, estou na rua tal, às 9 da manhã, às 14 e às 19h30, ali na rua tal, na sexta, na quarta, na quinta, no dia tal, no domingo. Você não anuncia. Você que está aí, que não anda, traga essa pessoa aí que eu vou estar numa... Eu estou aqui tomado, você vai andar em nome de Jesus. Irmão, não anuncia isso não. Essas foram as palavras do tal pregador para mim. Não anuncia isso na televisão. Quando ele falou isso para mim, eu saí dali da bancada que eu acabei de anunciar, dei 2 disfarçadazinhas, andei para lá e para cá para colar, dali passei pela porta, eu falei: tchau, vou embora. Eu vou anunciar de outra maneira, num carro de som, num panfleto, no outdoor, porque ele que comanda o programa, ele disse para eu não anunciar, eu estou aqui comendo carne, eu sei que eu posso, que Jesus me deu a condição, a capacidade de ir por todo o mundo. A palavra de Deus diz assim, pessoal: ide por todo o mundo e tentai curar os enfermos e tenta expulsar os demônios, amém? Hã? Mas ele diz: ide por todo o mundo, cure os enfermos, curai os enfermos. Está ou não está escrito isso? Para curar os enfermos, purificar os leprosos, não é para tentar, não é para ver se vai acontecer. E ele diz para ser imitador dele. Bem, então não pode julgar, de maneira alguma. Mas está escrito aqui que aquele que é da carne se inclina para a carne, então não adianta. Eu vou ficar até batendo boca, discutindo com a pessoa que vive falando e fazendo besteira. Como é que vence? Tem um jeito de vencer. Mas o que é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Por que tem gente que é voltada para as coisas de Deus e tem gente que é voltada para as coisas carnais? O da carne é porque é pecador. Aquele que você diz: olha, meu irmão, vai ter aquela oração, vai ter aquele estudo bíblico, aquele culto vai ser lindo, ele é o primeiro a chegar na igreja. Ele é do Espírito, ele é a favor das coisas celestiais divinas. E tem aqueles que é a favor das coisas pecaminosas. 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Porque a inclinação da carne, o que ela é, igreja? Inimizade contra Deus. Então quer dizer o quê? Tudo aquilo que é contra a palavra, que Deus diz para não fazer, por que nós fazemos? Hein?
Por que você, outras pessoas, faltam à igreja no dia de adoração, no dia de domingo? Por que você não cumpre a palavra de Deus no que está escrito aqui? Tem alguém na igreja aqui que não é dizimista? Por que você não é dizimista? Você não percebeu que você está se inclinando para a carne e você está sendo contra a palavra de Deus? Pastor, eu não consigo perdoar. Por que você não perdoa? Por que você quer ser perdoado e não perdoa? Você está sendo contra a palavra de Deus, literalmente. Está agindo na carne, está se inclinando a ela, para ela, e você está sendo contra o Senhor Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vão passar a vida inteira dentro de uma igreja sem agradar o Senhor. Gálatas 6:8, vai lá comigo, adianta um pouquinho aí, volta lá. Gálatas capítulo 6, verso 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia, que é plantar no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aquele que anda plantando na carnalidade, faz tudo na carne, de qualquer maneira, não dá crédito, não respeita, meu irmão, você está chamando a corrupção, o mal para você, para andar contigo. Ter as coisas sempre as escondidas, nas mentiras, nos enganos, a trancos e barrancos, no sofrimento. Volta um capítulo aí, Gálatas 5:16. Volta aí comigo. 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, desejo desenfreado. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Pastor, mas eu não cometo adultério, mas vai cometer. O que é isso? Olha, você está na carne. Ei, se você não cumpre a vontade do Espírito e não se inclina para as coisas do Espírito, você vai cometer o adultério já já. Vai trair o namorado, a namorada, o noivo, o marido, a esposa. Já adultera a palavra. Você é de Cristo, é da palavra, já serve o outro ser. É adultério. Então as obras da carne são manifestas: adultério, prostituição, impureza, lascívia. Lembra daquele demônio que a gente falou tanto da sensualidade? Você é uma boa pessoa, um bom homem, uma boa mulher, boa moça, bom rapaz, mas você é desejado assim como um tudo. Colega de trabalho, a secretária, a amiga, a vizinha, até a tua sobrinha te deseja, ou sobrinho. Você tem um demônio da sensualidade. Quem sabe já o sodomismo e gorromismo já bateu em você. O seu filho já olha para... O que é isso, pastor? O filho olha para a mãe e já deseja até a mãe. É um demônio da sensualidade, da lascívia que está ali. O negócio é profundo, não é? Você tem que entender que diabo é esse, que faz a pessoa ser carnal. Pai que deseja a filha, que a filha está com esse demônio,
vice-versa. 20. As obras da carne, idolatria. Idolatria não é só de imagem, não. Tem gente que idolatra a casa, idolatra o carro. Tem gente que idolatra até pastor. Esses dias fizemos uma troca pastoral. Aí tinha membro da igreja que falou: pastor saiu. Saiu, eu vou sair também. Mas que negócio é esse? Então o negócio é com Jesus, não é com o pastor. E aleluia, glória a Deus. Tem gente que idolatra até túmulo. Cantor fulano de tal, corredor tal. Tem gente que vai lá no túmulo dele quase todo dia. Idolatria, feitiçaria, inimizade. Eu não entendo como é que tem crente que é inimigo do outro crente. Igual o pastor Jaime estava falando que ele estava, acho que, sem gravata. Um negócio assim, o reverendo João Batista estava de social, sem gravata. E o pastor Jaime estava de gravata e de terno, mas estava de bigode. A pessoa olhou para o reverendo João Batista e disse: paz do Senhor, irmão. E olhou para o pastor Jaime e não deu paz do Senhor. Ele falou: mas por que deu paz do Senhor para você e para mim não? Ele falou assim: porque você está desviado. Para eles você está desviado, você está de bigode. Que conversa fiada, irmão. Mas tem gente que misericórdia, cada um com uma coisa, aí cria essa picuinha, essa ação carnal, e acha que está bem. Mas obra da carne, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, essa praga, irmão, chamada dissensões, o que tem dentro de igrejas, o que tem em empresas, o que tem dentro de casa, isso é tudo obra do diabo, obra carnal. Tem gente que gosta de criar essas dissensões, esses disse-me-disse um para o outro. Bom é quando você, não é bom falar, mas dá uma vontade de chegar para a pessoa e falar assim: fulano, você é carnal. Apesar que já falei até para algumas pessoas na vida, a pessoa não entendeu nada. Por que ela não entende? Porque quando você fala no espírito, o carnal não entende. Mal sabe ela que ela está cumprindo, fazendo a vontade de um ser maligno. Então, dissensões, heresias, invejas. Você é uma pessoa invejada? Alguém aqui é invejado? Porque eu vou dizer uma coisa para você: eu sou uma pessoa invejada. Tem gente que tem inveja de mim. Tem gente que tem inveja de mim, verdade. Não vou ficar falando aqui o que é, mas tem gente que tem inveja de mim. Um dia desse eu falei com um pastor. Falei: pastor, e aí? Ele falou assim: pastor da fé. Eu estava perto de um grupo de pessoas que a pessoa falou mal do senhor, disse que o senhor era bravo, que o senhor era carrasco. Eu falei: e aí, você está trabalhando comigo? O senhor não é nada disso. Eu falei: a pessoa que falou para você, ela tem inveja. Inveja de mim. É porque eu como carne e ela come. Vamos entrar em detalhe não. O Espírito Santo fala mais do que eu falo aí. Inveja, homicídio. Ih, misericórdia, nosso país aí está muito carnal. Bebedices, glutonaria. Nosso país também vive com essa obra da carne. Tem gente gordinha no mundo, no nosso país. Não quero ofender ninguém na igreja. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Olha, quem sabe eu vou ajudar agora, não só quem está na igreja, mas em casa, qualquer lugar. Às vezes você está dizendo assim: eu não consigo parar de comer. Pronto, já está sabendo que isso é uma obra da carne. Glutonaria, comer além do limite, fora do normal. Até está saciado, mas olha, é daquele tipo de pessoa. Quanto sobrou de pudim? Sobrou um pouquinho mais do que a metade, mas ele fica pensando:
o Roberto está vindo, a Cláudia, o Fernando e a Jussara. Aí ele vai lá e come mais, porque senão não vai sobrar para ele depois. Misericórdia. Cuidado, hein? Glutonaria, isso é obra da carne. Mas ele diz, acerca das quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pastor, o senhor falou bastante coisas aí, eu vi que são coisas importantes, mas diz aqui o finalzinho, que o que pratica essas obras e semelhantes a essa não tem lugar no reino dos céus. Então muita gente que frequenta a igreja de domingo a domingo, que pode ser que tenha 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 30.000 pessoas numa igreja, então muitos não vão herdar o reino dos céus. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Porque muitos até que frequentam igrejas, vivem em dissensões, em mentiras. Pessoas que estão na igreja esporadicamente, frequentam a igreja, não são fiéis a Deus, são apenas frequentadores. Tem gente que é até frequentador assíduo, mas não cumpre outros mandamentos. O jovem rico disse, e o que me falta? Jesus disse, falta uma coisa. E o que seria? Deixou bem claro para ele, eu entendi, você também entende. Meu amigo, tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Não entendi, estou parafraseando, que Jesus não traz dessa maneira. O que seria isso? Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Dar aos pobres é amar. E o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. Fazer tal coisa, você está amando a Deus acima do dinheiro, acima de qualquer coisa. Bem, saiu da presença de Deus, de Jesus triste. Foi embora triste. E aí? O que te falta? Na verdade está te faltando uma coisa para quebrar esses desejos, essas vontades, você ser de Deus de verdade. Quebrando a ação do diabo. Mateus 17, 21. Meu irmão, o jejum, ele vai quebrar o desejo da carne. Ei, Brasil que me assiste, está na hora de você fazer uma coisa. Jesus, isso e aquilo outro eu não quero fazer. Mateus 17, 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Acabou. Você ora porque você quer ver resposta. Você ora porque você está descontente com aquilo. Você ora porque você não quer aquilo. Você jejua porque você quer se livrar daquilo. Você diz, a minha carne não vai me dominar. Esta vontade, esse jeito, esta coisa, eu não vou cumprir mais. Eu dizia para os pastores, pode guardar, eu falei para eles, se eu nunca ensinei nada para vocês, eu vou lhe dizer uma coisa, pessoa que não é dizimista, falta a igreja, não lê Bíblia, não ora, não perdoa, não busca a Deus, nem de madrugada, nem de dia, não faz nada que a palavra de Deus manda, pode ter certeza, essa pessoa está na carne e não faz jejum, não faz, e se faz, ela fica na abstinência do comer e do beber para emagrecer, e não é para quebrar o desejo da vontade da carne, para dizer, isso não vai me vencer mais, eu serei aquela pessoa que Deus quer, não que eu quero ou que alguém queira, eu vou ser o que Deus está mandando ser, vou me inclinar para aquilo que é justo, que é sagrado, que é bíblico e que é santo. Fique de pé todos.